Existe uma ideia que os sábios antigos entenderam há milhares de anos, que o céu que está acima de nós não é só o céu que está acima de nós. Ele é o espelho que reflete o que está aqui dentro. Essa semana do dia 10, domingo dia 10, até sábado dia 16, tem muita coisa nessa semana, muitas coisas que vão mudar. E eu tô aqui para te mostrar o que esse espelho da semana está refletindo para você. E eu faço isso não por acaso. Eu faço isso porque eu sei que quando você entende os seus ciclos, quando nós entendemos os nossos ciclos, nós saímos de um estado de deriva no oceano da vida, e passamos para um estado de presença e de ação. De presença na ação. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Antes da gente entrar nessa semana, a minha pergunta é: você já teve aquela sensação de que as coisas estavam prestes a mudar, mas você não sabia exatamente o que? Sabe, aquela tensão que antecede uma grande transformação? Pois é, eu estou te perguntando isso porque essa semana carrega exatamente essa sensação. A semana começa com uma certa agitação, porque a Lua encontra Rahu, Marte muda de signo, e o universo pede pra gente agir. Mas ele vem com um certo teste, né, para ver se a gente age por impulso ou se a gente age com intenção. No meio da semana, ela desacelera. Saturno aparece, é claro, a Lua entra em Peixes e o céu nos pede algo que a nossa cultura moderna raramente valoriza: a pausa, a digestão, a presença. E então, a quinta-feira chega e 3 planetas mudam de signo no mesmo dia. É como se fosse uma grande virada de página. Você vai sentir isso. Inclusive se você não conseguir nomear. Na verdade, se você não conseguir dar nome para isso, vai ser ainda melhor. E a semana fecha no sábado, com a Lua nova em Touro, Amavasya, o fim de um ciclo e o início de outro. É um convite para plantar, mas não é qualquer plantio. É um plantar com intenção. Então, o que você quer colher no próximo mês? 3 movimentos: despertar, digerir e renovar. Essa é a nossa semana. Os sábios na Índia têm uma prática muito simples, que antes de uma semana intensa, eles criam espaço. Eles não planejam, eles não produzem, eles apenas observam. Domingo é esse dia. A Lua está em Aquário, na nakshatra de Shatapisha, que é a nakshatra das 100 estrelas curadoras, e é uma nakshatra de Rahu, profunda e investigativa, e que nos convida a olhar para o que realmente, normalmente, nós ignoramos. Então, não desperdice esse domingo tentando ser produtiva. A produtividade verdadeira começa com clareza. E clareza vem do silêncio. Então, domingo, descanse, reflita e prepare o seu eu interior para o que vem por aí. Agora pensa comigo por um segundo. Quando você finalmente sai de um ambiente que te limitava e chega num espaço onde você pode ser quem realmente é, como é que você se sente? É isso que Marte experimenta no dia 11. Às 4h20 da manhã, Marte entra em Áries, que é o seu próprio signo, depois de estar semanas comprimido em Peixes, ao lado de Saturno, diga-se de passagem, num território que não era seu, e ele finalmente chega em casa. Então, direto, corajoso, sem mediação. Mas antes disso, às 1h35, né, a 1h35 da manhã, da madrugada, a Lua vai encontrar Rahu em Aquário. E Rahu nos testa sempre da mesma forma. Ele amplifica os nossos desejos até o ponto em que nós não conseguimos mais distinguir o que queremos do que apenas sentimos no impulso do momento. Então, o que é realidade e o que é imaginação? E a pergunta dessa segunda-feira não é o que eu quero fazer. A pergunta é o que eu quero construir. Porque há uma diferença enorme entre essas duas.
Uma vem do impulso e a outra vem da intenção. O próximo trânsito me lembra um ensinamento da Gita, né, da Bhagavad Gita, que sempre me volta quando a lua entra em peixes, que é esse o trânsito. Seja como a água que se adapta ao recipiente sem perder a sua natureza, a lua entra em mina, entra em peixes, por volta das 11 horas do dia 12. Então, de aquário para peixes. Da análise para o sentimento. Do ar para a água. E é um dia de empatia. É um dia de conexão, de presença emocional. Mas a água tem um desafio. Ela absorve tudo ao seu redor. Então, cuide do seu campo. Cuide do seu campo emocional, campo energético. Que você pode estar presente para as pessoas sem carregar o peso delas. Há uma diferença entre compaixão e absorção. E essa é a diferença que começa com a consciência. E para falar do próximo trânsito, eu vou te trazer um conceito bem interessante, que é Sandhi. É um momento de transição entre dois estados. O amanhecer não é noite nem dia. O amanhecer ainda não é dia e também já não é mais noite. O crepúsculo não é dia nem noite. Esses momentos de limiar, os sábios nos ensinaram que são os mais poderosos para a transformação. A quinta-feira é um Sandhi. Vênus entra em Gêmeos de madrugada, Mercúrio entra em Touro à tarde e o Sol entra em Touro à noite. São 3 planetas cruzando o mesmo limiar em menos de 24 horas. Então, Áries vai ficando para trás, junto com aquele impulso todo, a pressa, a urgência, que marcaram, que deixaram bem marcadas as últimas semanas. E Touro assume nos convidando para algo diferente. É uma construção lenta, mas com fundações sólidas. Então, tem que ter a paciência como virtude. E a Lua também entra em Áries. Então, na Nakshatra de Ashwini, que é o começo de Áries, então é a Nakshatra do novo, do começo, dos inícios. Então, ao mesmo tempo, existe algo nessa quinta-feira que também está começando a nascer. Presta atenção nessa sensação, que ela é real, ela vai ser real na quinta-feira. E tenta prestar atenção de uma forma mais limpa possível, porque nesse mesmo dia a gente também vai ter a combustão máxima de Mercúrio. É uma combustão que já começou desde o dia 1º e ela está se intensificando, então ela vai ter o seu ápice, o seu grau máximo no dia 14, nessa quinta-feira também. O nosso próximo trânsito, que vai ser no dia 15, Parami é a nakshatra de Yama, que é o deus da transformação, é o deus do limite, daquilo que precisa morrer para que algo possa nascer. Então, a Lua, no dia 15, está em Parami, e Marte está por perto. Então, pode vir uma energia de urgência, de intensidade, de vontade de resolver tudo agora, tudo para ontem. E aqui está o que eu quero te lembrar também. Nem tudo que é urgente é importante. E nem tudo que é importante parece urgente. Então, antes de agir no dia 15, pergunta para você mesma se isso é só uma sensação de urgência que você está julgando como algo urgente, ou se é realmente uma grande intenção que você precisa colocar num determinado assunto. E é a resposta que vai te guiar. Na verdade, é só a resposta. Só essa resposta é que vai poder te guiar nesse dia. E aí, no sábado, Amavasya, lua nova, em Touro. A lua encontra o sol e depois desaparece no céu. É algo de profundamente sábio nesse desaparecimento. Porque antes de qualquer coisa nova poder acontecer, existe esse momento de escuridão completa. Um momento que nada ainda foi plantado, é o momento em que tudo é possibilidade. E é por isso que a gente muitas vezes hesita em começar as coisas. Porque depois que a gente começa, as coisas já estão sendo plantadas. E antes disso, é o momento da possibilidade. Pessoas que demoram muito a começar coisas é porque
fica no mundo das possibilidades, porque o mundo das possibilidades eu posso fazer tudo. E depois que eu comecei, eu tenho que seguir. Mas fechando esse parênteses que eu abri, esse é o presente que o sábado nos oferece. Não é dia de fazer, é dia de ser. Então é dia de você sentar em silêncio e perguntar o que ficou do ciclo que passou. Então, o que eu quero levar comigo? O que eu quero deixar para trás? O que eu preciso deixar para trás? Muitas vezes nós não queremos deixar para trás. Mas o que eu preciso deixar para trás para levar o que eu quero levar comigo? Porque eu não vou conseguir levar as duas coisas. Eu não consigo levar o meu passado para o meu futuro. E então, com calma, com clareza e com intenção, você decide qual é a semente que você planta agora. Que esse é o momento de você plantar essa semente. É o momento que você tem de plantar a semente, a essência, o projeto, alguma coisa que você queira, uma ideia, um relacionamento, uma nova fase, um sonho. Touro nos pede as intenções que resistem com o tempo, que são as coisas mais duradouras, que não são só desejos passageiros, são construções reais. Os antigos nos ensinaram que o que acontece lá no céu, o que acontece lá no macrocosmo, acontece aqui dentro da gente também. E você não precisa acreditar em astrologia para poder perceber os ritmos e os ciclos da vida ou da natureza. A natureza é vida. E que quando nós aprendemos a reconhecer esses ciclos e reconhecer esses padrões dentro de nós mesmos, nós nos alinhamos com o nosso caminho, nós nos alinhamos com o nosso propósito maior. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com mais gente que também está nessa busca, nessa jornada de autoconhecimento. E nós nos vemos na semana que vem. Boa lua nova, boa semana, boa semente.